Buenas, Diego. Buenas noites. Vamos lá. Então, bem-vindo aí a todos que estão aqui e vamos tocar o barco. Bom, mais um dia aí que o contexto Las Vegas ele funcionou bem, né? Vamos dar uma olhada nisso aí? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Cadê? Tá aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no diário. No diário, nós tivemos um Congibox, né? Não no diário, mas no H1, né? Mais um Congibox do candle diário, um chuchu, que lá no H1 seria um Congibox diário, lá no M1 um Congibox diário. Nessa região de cima do Congibox seria a região de venda, aqui seria a região de compra, correto? Então só aí já está delimitando muita coisa aí do que aconteceu nessa semana, nesses 2 dias. Outra coisa que nós temos aqui é que aqui é uma onda visual, né? Foi enxuxuzada e por enquanto nós temos uma onda visual aqui também. No nosso mínima close, nosso mínima close estava aqui, ó. Aí hoje mudou para cá. Então aqui seria o mínima close de hoje, correto? Mínima close onde estava aqui, mudou para cá, bem aonde bateu aqui na nossa linha. Nosso triplo X continua lá, não muda nada. Não desceu o tempo gráfico. Descendo o tempo gráfico, nosso mínima close estava aqui. Aqui era também o Congibox. Então nós tínhamos aqui um Congibox. Zona de venda, zona de compra. E aí aqui mínima close. Então qualquer sinal que foi dado aqui era a linhazinha. Além disso, nós tínhamos aqui esse segmento aqui, essa secção principal do movimento para trás, para essa retração aqui. Então essa secção principal, nós poderíamos colocar uma ferramenta de retração nela. Foi colocada uma ferramenta de retração aqui e aqui, nos dando os seguintes pontos. Aqui RET 61,8 e aqui 50%, aqui 38%. Então nessa região de compra, estávamos em retração de 61,8 dessa secção, também suporte. E nessa região de venda, estávamos em zona de venda, bem longe dos suportes. Então bem tranquilo aí de ter operado essa semana. Trades simples, fáceis, isso estamos olhando só a Libra, né? Porque tivemos aí outros dias, outros ativos, desculpa, que também estavam fáceis de operar, mas a gente vai ficar olhando só, se olhar o placar ali, fica brincadeira de criança. Quando a gente vai para o M15, novamente, ó, mínima close está aqui. Eu até vou mudar o mínima close para o dia atual. Deixa eu voltar lá no H1 um pouquinho, que tem mais uma coisa lá importante. No H1, nós tínhamos isso na segunda-feira, né? Na segunda-feira nós tínhamos essa secção aqui, ó, resistência de linha de tendência tosca, aqui de suporte, então, muito bem respeitado, isso na segunda-feira, e agora na terça, essas duas secções, aqui também foi muito bem respeitado, aqui está sendo foi respeitado, né, enquanto ela estava válida, né? Ela não é mais válida agora no ao vivo, mas foi respeitado. E aqui essa região aqui também, que é a região do cruzamento das duas, né? Foi respeitado também. Então mínima linha tendência tosca aí servindo muito bem
para essa semana, como as outras semanas também passadas, né? E aí a gente desce aqui para o M15, muda um pouco a linha de tendência tosca, mas é pouca coisa. Responsável por fazer esse pivô, e aqui resistência dessa linha de tendência tosca. Aqui a resistência do vértice. E aqui também resistência de linha de tendência tosca. E se a gente leva aqui para ver na segunda-feira, já que a aula é de terça somente, né? Também me dando esse pivô, resistências, e aqui secção que me deu esse pivô aqui, as linhas de tendência toscas, né? Vou colocar ele no ao vivo. Então deixo esse gabarito feitinho para vocês, é só vocês abrirem. Quando vocês fazem perguntas que o gabarito responde, aí eu peço sempre que vocês abram o gabarito. Bom, em se tratando de Las Vegas, aqui é a segunda e aqui é a terça. Aqui o MDA está de alta, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3 em 56. Então aqui nós teríamos um contexto Las Vegas de compra clássico. Na segunda-feira, com fundo, um topo e um fundo acima da linha de tendência principal, fácil de ser comprado em contexto Las Vegas, tão fácil que eu indico que os faixas brancas utilizem em contexto Las Vegas mais sinal. Né? Coisa simples de ser mapeado, simples de ser operado. O difícil mesmo vai ser o cara ter a paciência e a ação quando ele precisar de ação. Mas isso aí daí é outros 500. Em termos de gráfico, bem tranquilo. Mercado daí congestiona. E aí assim que ele congestiona, né? Assim que ele congestiona, ele já te joga numa zona de venda de congestionamento. Te jogou na zona de venda de congestionamento e ele dá uma venda aqui e cai para formar um novo contexto Las Vegas. A MDA está de alta e o MDCR está de alta também. Então é dupla garantia para se comprar aqui embaixo, tendo MDA e MDCR. Né? Se você pode usar um ou outro, é legal, quanto mais os dois alinhados. E aí a gente começa aqui com uma expansão. Deixa eu desmarcar aqui, deixa eu apagar algumas coisas. Começamos aqui com essa expansão vinda da máxima do dia. E essa expansão é alcançada em 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse movimento, essa secção aqui do ponto X e o ponto Y, é o movimento que rompe a LT dessa tendência contrária do dia anterior. Pode ser que alguém aí tenha procurado compras de Las Vegas aqui nessa região. Não vai encontrar, mas pode ser que tenha procurado, tá bom? De qualquer forma, quando os preços eles caem mais, eu vou ter uma continuidade de contexto Las Vegas. Né? E aí esse pivô aqui é um pivô que pode ser expandido. Pivô que rompe a LT. Ou então esse pivô aqui seria um pivô também a ser expandido. Esse pivô aqui de início, aqui, quando o cara usa esse 1, 2, 3, 4, 5, essa onda C ela pode ser questionada de imediato, de acordo com a teoria da tendência de Down. A C é pequena, semi-short, volta para o perímetro da onda A, então a gente vê aqui que ela volta para o perímetro da onda A. E aí a gente pode, no mínimo, fazer essa expansão aqui de semi-short. E como o contexto Las Vegas ele corresponde com a contagem de onda e todas as técnicas de
de ajustes de contagem de ondas que são ensinados aqui no método na escola servem para tudo, também obviamente vai servir para uma contagem de onda disso aqui. Então essa secção é uma secção bem didática e bem segura de ser feita, né, de ser expandida. Se a gente olhar com olhos bem atentos para essa secção aqui, a gente consegue ter algumas garantias a mais. Além do semi-short, a gente teria uma garantia de um A visual, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Né? Então seria um 5, 3. Ou um 3, 3 também, que seria um dos pivôs mais seguros que a gente tem. Né? Mostrando aqui, ó, esse tipo de pivô, né, tá sendo suportado aqui nesse ponto de sustentação, é um 3-3 muito bom. Sendo um 3-3, a gente pede a retração de 61.8, porque nessa onda 3 aqui a gente não tem a expansão dela. A retração foi alcançada a 2.6 pips, no M15 a gente pede 8, então está alcançado. Super tranquilo de você contar essa onda para ser a onda da contagem do Las Vegas, tá bom? Então eu vi que vocês no chat ali, vocês contaram, escreveram, acho que foi o Felipe, a partir dessa região aqui, alguma coisa aqui que já estava, eu não sei exatamente a hora ali, mas que já estava em Las Vegas de compra, só esperando sinal, até o Getúlio compartilhou que sim, que só estava esperando sinal, o pessoal estava correto ali. Acho que estava mais embaixo ainda quando eu falei. Até envolver. Oi, Diego, tem uma dúvida. 4, só segura a dúvida aí. 4, 5 ou 5, né? Enfim. Que a gente teria 3 de 56 ou 5, dependendo dessa contagem aqui, de 56. Ah, Diego, você começou a contagem mostrando essa secção, na verdade você começou a contagem mostrando essa secção, e agora está mostrando essa secção. O que você faz no teu ao vivo, no teu operacional? Eu expando as duas e vejo qual a informação que as duas estão me dando. E as duas me dão exatamente a mesma informação. As duas estão me dando a informação que aqui é suporte. Correto? A mais segura é a que tem mais teoria que a embasa. Então o mercado, assim, ó, é uma coisa que eu quero falar para vocês, e aí segura a dúvida aí que eu já respondo. Mas é uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, e eu me explico por que eu quero falar isso, porque às vezes eu me sinto incompreendido da forma que eu comunico as coisas aqui, às vezes, né? Falha na minha comunicação, mas absolutamente tudo que eu mando aqui no grupo tem algum propósito. Como não sou perfeito, eu erro nos propósitos também. Bom, cara, eu gosto muito de conversar com vocês em off, tomando uísque, né? Tô conversando com vocês. O último dia foi o Getúlio, daqui do grupo aqui foi o Getúlio e o Diego. E teve nosso outro vizinho, meu outro vizinho aqui que não é do grupo. Que ficou desconcertado, né? Queria achando que a gente estava querendo vender curso para ele, mas não queria. O pessoal acha, meu cabeleireiro também acha que eu quero vender curso para ele, eu não quero, velho. Eu não quero, eu prefiro vender online, é muito mais fácil, não precisa ficar aparecendo, não é que estou querendo vender curso, enfim. Mas aí o Diego me perguntou, e eu acho que é uma dúvida de todos vocês, por que eu gasto tanto tempo, né, falando de outras técnicas, ou querendo falar que essa aqui realmente é a principal, é a mais foda. Primeira resposta é que eu sou vaidoso. E vocês todos estão aqui por fruto da minha vaidade. Porque se eu não fosse vaidoso de querer formar o melhor esquadrão de traders do mundo, vocês nunca iam ser lucrativos no mercado. E eu só aprendi porque o meu professor era vaidoso também. Então, é o primeiro ponto, assim. Esquece você achar que você ia ter o resultado que você tem aqui em qualquer outra técnica conhecida. Pode ser que exista uma técnica desconhecida, tá bom? Mas esquece, não interessa quem você é, os recursos que você tem, emocionais, financeiros.
Se não tiver uma técnica, não adianta gestão. E é falado aí fora que com a gestão você resolve, mas não resolve. E não, galera, não dá para confiar no que o cara é bom só porque ele mostra que ele tem uma vida rica. O cara vai lá e fala para você que vendeu 17 mil cursos, 10 mil cursos, e ele fala para você que ele é bom porque ele anda de Porsche. Cara, 10 mil vezes 2 mil, 3 mil, 5 mil reais o curso, dá para andar de Porsche. O cara pode comprar ele coloca uma conta abre uma conta de 500 mil reais em uma conta, 500 mil em outra, tem 1 milhão ali, numa ele dá ordem de venda, na outra de compra, ele filma que dá certo, como se estivesse acertando tudo, fecha as duas contas e mostra só que dá certo, meu amigo. É muito fácil surrupiar qualquer coisa. Então a única forma que você tem de você saber se você está no caminho certo é se você olhar o gráfico, tá bom? Se o que eu estou mostrando para vocês ele está se replicando, aí é você que vai tomar a responsabilidade para si de que aquele caminho é bom ou não. Porque até então, vocês têm aquele voto de confiança de falar assim, ó, não conhecia o Diego, né, o Getúlio me conheceu aqui nos corredores, aí ele falou assim, não quero esse negócio de day trade, agora é o que ele mais quer é day trade. Ele percebeu que day trade dá dinheiro pra caramba e é uma possibilidade muito boa de trabalhar com dinheiro alavancado. Eu entendo isso, até certo ponto, o cara não me conhece, ou não conhece a técnica, é óbvio, né, que ele vai ficar um pouco, vai querer aprender ali o que tem, né? Mas uma vez que eu te mostrei, aí você precisa se dedicar, né? Então uma vez que eu te mostrei e você aprendeu, cara, e a replicabilidade está contigo. Só que para ter replicabilidade precisa de objetividade. Contudo, se você esperar 100% de objetividade, você não vai ter. Não existe. É algo perfeito, no sentido de perfeição. Né? Eu até estava conversando com o Getúlio sobre concurso público. E os nossos papos aqui, o Diego também estava aqui, que deu até vontade na última vez não dessa vez de concurso público, mas da gente fazer um podcast, que os papos saem com vocês são muito bons. Eu sei que aqui é uma aula. Mas o concurso público ser difícil facilita quem se prepara. A competição ser difícil facilita quem se prepara. Quando é muito fácil, não premia quem se prepara. Então o mercado ele vai premiar quem se prepara. Vai ser difícil. Você tem que ser grato por ser difícil e não ficar achando ruim por ser difícil. Porque essas dificuldades que você tem, os outros também têm. Então, uma das respostas que eu quero trazer para vocês, do questionamento até a última vez, foi o Diego que me fez, mas outras pessoas já fizeram. É assim, ó, por que eu gasto tempo olhando outras coisas que tem por aí? Né? Eu quero entender as dificuldades que os meus concorrentes têm, isso me anima. Porque o dinheiro que eu ganho vem deles. Tá? Quando eu encontro alguém, pode falar que eu tenho um coração ruim, eu não estou aqui para parecer bondoso. Eu estou aqui para ser lucrativo nesse momento aqui, não é hora de bondade. Né? Então, quando eu estou conversando com alguém na rua, igual houve no final de semana agora, que o rapaz falou que um tal de um professor Velasquez, que era super lucrativo, e um cara que morava com ele, que fazia milhares de reais, ele ficou até questionando por que eu era personal e não sei o que e tal. Eu não gastei um segundo da minha vida tentando me explicar, tentando falar para ele que ele está errado, que ele vai quebrar o dinheiro, que ele vai quebrar a conta dele, ou que o nosso método é soberano e supremo. Eu escutei e queria sair daquele papo, eu queria voltar pro papo do jiu-jitsu, da praia, das crianças, sei lá, da nutrição, dos álcool, né? Mas quando ele ficou sabendo, o papo começou porque ele ficou sabendo que meu cachorro era Fibonacci. Tava no meio do papo, o Fibonacci, aí ele, Fibonacci tu é trader então. Aí pá, né, enfim. Cara, assim, ó, essa galera que tá começando, eles acham que por um período que vão fazer dinheiro. Quer ver, ó? Tem um amigo meu aqui que eu gosto muito aqui no grupo, que é o Fernando. O
Fernando, quando ele estava começando, ele pegou umas técnicas aí fora e ele achou sinceramente que ia fazer dinheiro. Ele até falou para mim que ia pagar o meu curso fazendo dinheiro com cursos aí fora. E eu falei para ele, meu amigo, se tu conseguir pagar o meu curso, que na época era 15 mil reais, com dinheiro aí fora, não para a tua vida e não compra o meu curso, porque você vai estar no caminho certo. Eu não sei o que você vai estar fazendo, mas vai tá dando certo, tá ligado? Tu falou, Então, não precisa mais não olha comprar o pro curso. lado. Se tu tiver fazendo dinheiro, não precisa mais comprar o curso. Segue o teu caminho, tu falou. Foi. Ficou Foi baixo bem isso. aqui. Fala de novo. Você falou que se eu tivesse fazendo dinheiro, eu não precisava mais comprar o curso. Tá baixo ainda? Tá bom. Segue o teu caminho, né? É isso, foi uma Exato. coisa assim. A resposta. Porque assim, ó, não é que eu tava desejando que ele errasse. Não, não era isso. Longe, longe de mim, galera. Sabe? É que a galera se ilude achando que tá no caminho certo, tá fazendo dinheiro. Só que ao mesmo tempo a gente tem que perguntar, e óbvio que quem é inteligente aqui, quem é sábio, tá perguntando para si mesmo, será que eu não tô me iludindo também? Tô aqui fazendo esses pips e pô, tô me iludindo, e esse negócio aqui, cara, será que isso não também não tá? Porque a aleatoriedade, tem um livro muito bom que é O Andar do Bêbado, e esse livro ele fala que a aleatoriedade ela premia as pessoas. O bêbado ele cai em tantos lugares que às vezes ele cai no lugar certo. E aí, por falar nisso, né, de aleatoriedade, conversando com o Getúlio na academia, ele me contou uma teoria, vou aproveitar, do porquê que ele joga na Mega Sena. Então, se ele puder compartilhar aí, por gentileza, ele vai Claro, compartilhar quer que eu fale, Diego? por gentileza. Não, a teoria é a seguinte, aqui todo mundo fala muito em psicologia e tal, e eu costumo brincar, porque eu sou funcionário público há 26 anos. Né? E a gente, quando faz concurso público, né, e o Diego sabe disso, a gente fecha duas portas. A gente fecha a porta da pobreza, né, porque pobre, miserável, a gente nunca vai ser se tiver um cargo bom. Mas a gente também fecha a porta da riqueza, porque você nunca vai ser rico sendo funcionário público de maneira lícita. Né? A licitude é um pressuposto, não é virtude, tá, gente? Honestidade, para mim, não é virtude, é um pressuposto da conduta, né? Então, eu jogo na loteria, eu gosto, jogo sempre, né? Pouquinho, claro, mas jogo, já ganhei algumas coisas e tal. Aí, quando alguém vem tentar me convencer que jogar na loteria, jogar dinheiro fora, porque a chance é muito pequena para o investimento, ou seja, a probabilidade de eu ganhar é menor do que o valor que eu vou investir, né? Muito menor. Eu costumo brincar e dizer assim, olha, a Mega Sena americana lá é uma chance para 230 milhões, 250 milhões. A Powerball, a Mega Millions, que agora está acumulada a 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É impossível ganhar, não vou jogar. Tá. Mas se toda semana a Mega Sena aqui no Brasil, ou a Powerball americana, sorteasse uma pessoa no Brasil inteiro, entre a população do Brasil inteiro, para ser fuzilada, ou seja, toda quarta-feira e todo sábado, um seria sorteado entre todos os habitantes do país para morrer fuzilado, você ia ficar com medo que você fosse sorteado, que a sua mãe, seu filho, sua mulher, seu irmão. Então, se você sente medo, ou sentiria medo, de ter um parente fuzilado ou de ser você o escolhido para morrer, por que você não acredita que poderia ganhar se as chances estatísticas são rigorosamente as mesmas? Qual é o processo mental que faz com que você acredite que uma coisa pode acontecer e a outra não? Então eu costumo fazer essa brincadeira, foi isso que eu falei para o Diego. Né? Perfeito, perfeito. Então isso aí, já aproveitando também, é aquele esquema que eu ensino vocês sobre possibilidade e probabilidade, no sentido de que temos que estar sempre posicionados a favor da probabilidade e evitar, no mercado alavancado, estar posicionado a favor da possibilidade. Então isso no mercado alavancado, onde um erro vai trabalhar a tua mente, vai te deixar fora do jogo, né, vai tirar teu capital. Então, teu trade, você sempre vai ter que perguntar, né, hoje, ali, ó, aqui, ó, essa compra aqui, em contexto Las Vegas de compra, em retração do dia, é a favor da probabilidade de alta, de dar lucro, mas pode dar stop. Essa venda aqui é em congestionamento diário,
né? E se ela der certo, é uma possível formação de Las Vegas. Eu estou a favor da probabilidade de dar lucro, mas tem a possibilidade de dar stop. Essa compra aqui em contexto Las Vegas é a favor da probabilidade de dar lucro. Então, a técnica te ajuda a se posicionar a favor da probabilidade e se proteger da possibilidade. No caso da estratégia ali do Getúlio, a possibilidade ela é o que manda a posição dele. Não, Mas não é um Diego, trade alavancado. aqui é loteria. Aqui é loteria. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Não, mas é loteria, mas se você ganhar, eu não vou falar que foi sorte, porque alguém vai falar que sorte, mas olha o tanto de tempo, olha o aparato mental que você obteve, olha a tua comprada de risco, o tempo que você gastou, por mais que você se divirta ou não, você estava preparado e posicionado quando a sorte te pegou, ou se ela te pegar. Né? E aí eu te compartilhei contigo que eu tenho um amigo que ganhou 120 milhões. Né? E aí essa estratégia do Getúlio, ela é ficar posicionada a favor da possibilidade, mas contra a probabilidade, mas o prêmio paga essa possibilidade, porque o prêmio o gasto é pequeno e o prêmio é muito grande. Né? Então não é uma posição onde você está buscando uma possibilidade de lucro de 3-1, 4-1, 5-1. Você está buscando 1 bilhão para 1, né? 500 milhões para 1. Então o prêmio ele está pagando isso aí. Enfim, então eu vou aprendendo bastante com vocês. Aí, obrigado, Getúlio, por compartilhar isso aí. Só que o Getúlio ele não tem uma forma de escolher qual número que ele vai escolher. Qualquer forma que ele tenha, posso estar falando besteira, mas penso eu que qualquer tipo de escolha que ele escolher um número vai ser aleatório, né? Vai ser o andar do bêbado, pode ser que ele ganhe. Né? Então ele não tem como fazer um backtest. Um backtest não vai adiantar em nada. Né? Não tem como. Em outra contrapartida, a nossa técnica aqui ela tem como você fazer um backtest. Então você tem que pegar e fazer um backtest, você tem que estudar em backtest, você tem que estudar as coisas que eu te ensino, que você aprende aqui com os veteranos, aqui na comunidade, que o pessoal está se ajudando bastante nessa fase aí atual. Já tivemos fases anteriores que o pessoal até se ajudava mais, mas não tinha tanto senso de comunidade, porque até por culpa do Telegram, né? Em maturidade nós estamos muito bem, mas eu quero que a gente alcance, e por que eu estou falando isso para vocês, né? A gente precisa ainda construir a cultura daqui do nosso grupo. E uma das coisas que a gente precisa construir a cultura é esse lance da objetividade. Porque eu vendo para vocês que é uma técnica 100% objetiva, e ela é. Ela é objetiva, mas não 100%. Porque ela vai ficando mais objetiva à medida que você vai aprendendo mais. Quanto mais você aprende, mais ela fica objetiva. Só que você sempre vai comprar um risco. Sempre você vai ter que se posicionar a favor da probabilidade, sempre contra a possibilidade. Se ela fosse 100%, não fosse só 99,99%, se ela fosse 100% objetiva, sem balança de garantias, cara, você não ia precisar de stop loss, era só você criar o sistema ali que, ó, quando tá desse jeito não tem stop nenhum, né? Enfim. E aí o mercado, ele vai te contando uma história, e você vai pegando essa técnica, essas ferramentas, as ferramentas em si isoladas são muito objetivas, a leitura das ferramentas, elas são subjetivas mais do que o suficiente, né? Além do suficiente, para que pessoas entrem em compras nos mesmos contextos e mesmos sinais. Né? Então isso é um critério de objetividade. Isso se assemelha muito à medicina também, porque não é um caso de uma doença não é igual ao outro, tem individualidade. Por exemplo, compra de risco. Às vezes alguém pode comprar um risco e dar certo porque ele tinha... Vamos lá, vamos supor que alguém esteja aí com 150 pips na semana. E ele pode comprar um risco que o outro que não tem 150 pips não compraria, e aí ele ganha mais dinheiro. Tá errado. Ele botou ali 40 pips de risco para ele comprar mais risco. Enfim, são técnicas de gerenciamento daí.
Mas por que eu estudo o que tem aí fora? Por que eu gosto de conversar com a galera aí fora? Na verdade, eu gosto de estar em grupo, ver o grupo, fico ali olhando o grupo, como é que eles... Né? Existe um grupo de 70 mil pessoas, né? E aí eu gosto de conversar com quem já sabe que eu estudo o mercado, ou quando o cara não sabe, eu gosto de ficar observando. E aí eu pego, vou, né, guardando o que eles falam, pego lá o cara lá, o tal do Velasquez, quem é esse cara, eu vou dar uma olhada, né? Aí vou olhar e a primeira coisa que eu falo é, ixi, vai dar ruim, esse cara aí eu já conhecia, não linkava o nome, o cara é ruim, vai dar ruim, não é objetivo. Então não adianta tu se comparar assim, ó, isso aqui tá dando certo porque o Diego ostentou que comprou uma Mercedes, ou comprou um Porsche, ou sei lá. Cara, não vai ser assim. Como esses vendedores fazem aí. Não interessa se o cara comprou um Porsche, uma Mercedes, se ele pode ter comprado com dinheiro de curso, pode ter alugado. A única forma de você questionar se ele faz mesmo dinheiro é só você pegar o que ele ensina, aplicar no gráfico, e no gráfico parado tem que dar dinheiro. E se não for replicável em gráfico parado, é impossível de ser replicado em gráfico ao vivo. Então vocês caem às vezes, né, comum, em uma falácia de que se a pessoa ela consegue pelo feeling operar, né? A pessoa consegue... não adianta chegar o Fernando com esse argumento de falar que dá certo porque eu andava de Clio. Não serve esse argumento, porque tudo bem que eu não vendi tanto curso, mas, cara, né, mas dava para... Enfim, tem gente que ganha, cara, 4 ou 5 milhões por lançamento de curso de marketing digital. Marketing digital dá dinheiro pra caramba. Só tu acompanhar o Fit, esses caras aí, tem gente que dá, 100 milhões, 50 milhões, enfim. E aí quanto mais ganha, mais ostenta e mais parece que ele ganha dinheiro com o que ele ensina. Então a única forma de você saber mesmo é ir pro gráfico parado e funcionar aquilo lá no gráfico parado e replicar. Porque no ao vivo, tu ir direto pro ao vivo não vai funcionar. Porque você precisa primeiro aprender. E se o cara te ensinar um padrão que no gráfico parado você consegue mapear aquele padrão e aí deu errado mais do que deu certo, ou seja, no frigir dos ovos você perde dinheiro, esse cara não pode falar para você que no ao vivo ele é diferente porque ele foi no feeling. Que tu vai ganhar isso com expertise, com mais... que esse aqui você não vai deixar de entrar por causa de uma expertise ou porque o olho dele fica e ele não sabe explicar. Tá? Tem uma parte que você não vai saber explicar dentro do alto desempenho, mas, porra, o básico tu não vai conseguir explicar, né? Fazer 20 pips, então isso é importante. Então, assim, ó, vocês têm que decidir por si só se vocês ficam ou se vocês vão embora. A primeira decisão é... Isso é uma compra de risco, né? Ó, eu já tive acesso aqui ao produto do Diego, ao método Atos. Eu tô vendo, às vezes, outras pessoas fazendo dinheiro, mas isso também não serve. A única coisa que serve é você e o gráfico. É um relacionamento pessoal seu com o gráfico. Você olhar lá o padrão. É óbvio que você tem toda a estrutura para você checar e conferir se esse padrão tá certo, ok? Mas se não funciona no padrão, meu amigo, não vai funcionar no ao vivo. O cara não tem essa dele fazer... ensinar de um jeito, fazer de outro, como a gente viu ali, o Charles já compartilhou de onde ele veio. A galera ensinava uma coisa e depois chegava lá no ao vivo e fazia outra. Ou não, ou pelo menos, desculpa, nem chegava no ao vivo. Falava, tem a galera que fala que faz trade ao vivo, mas não faz. Do jeito que eles fazem fica conversando na sala do chat, aí não tem padrão objetivo. Nos padrões que dão certo, eles falam, viu aí? Vocês pegaram? Vocês não pegaram? Cara, é depois que aconteceu, sempre movimentos pequenos, correto, Charles? Então a gente tem aí essas experiências. E o que isso é relevante para vocês? Por que o Diego perde tempo com isso? Cara, porque é importante você entender o teu concorrente, como ele pensa. Imagina se você tem essas dificuldades que você tem, cara, de deixar o lucro correr. Imagina alguém que não tem objetividade mínima. Se ele vai conseguir deixar o lucro correr, ele não vai conseguir, cara. Ele nunca vai pegar um trade de 100 pips, 80 pips. Mas não pega só se for na sorte, só se estiver dormindo, só se cair a luz. Porque ele entra e fica com vontade de sair. A gente já teve várias pessoas compartilhando isso aqui.
Então é importante você entender que todos esses problemas de behavioral finance que você tem, os teus concorrentes também vão ter, tá bom? Ou já tiveram. Isso é legal porque daí você fala assim, ó, cara, então é difícil para todo mundo e esse dinheiro vai para a mão de alguém. Você tem que entender isso. Esse dinheiro vai para a mão de alguém. Por que ele não pode ir para a sua? Isso tem que ser motivador para você uma vez que você achou algo objetivo. Então o Getúlio, até encontrar o método Atos, pena que demorou tanto, né, Getúlio? Ele ia na loteria. Confesso que assim, ó, eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Assim, tentando alavancar algum empreendimento e tal. Fui muito reticente e muito desconfiante. Realmente, o day trade, assim, todo mundo que eu conhecia não andava. Quando eu comecei a ver que os padrões aqui são, para usar o verbo que o Diego usa, eles são replicáveis, né? Você faz o teste e a coisa vai exatamente, ou quase exatamente. Aí eu tenho informação em exatas também, eu comecei a ver, pô, esse negócio faz sentido, tem algum sentido. É bom, e se é bom, eu quero participar. Perfeito. Então, quando ele... Voltando lá nessa brincadeira que ele falou do concurso público, né? Que tem duas certezas. Uma que não vai ser pobre nem que vai ser rico. Até encontrar o método Atos. Porque o método Atos ele é perfeito para quem é do concurso público. Porque você consegue comprar risco tendo uma segurança mental ferrada. Sacou? Perfeito, é isso aí. Então, se você tem essa... E eu tenho aqui, né? Eu tenho a minha esposa, eu e ela, a gente é old school, a gente é casamento das antigas, né? Que não tem nada de casa. Então a gente é um só, então eu conto ali, a conta salário dela é minha e meus pips são dela, então é como se a gente, melhor que ser dois traders é ter um concursado e um trader, muito melhor, sacou? Agora, quem tem a possibilidade de ter dois traders na família, na casa, cara, tem uma estratégia muito boa que é você operar 6 horas e a pessoa operar 6 horas, vocês conseguem mapear 12 horas o mercado, sacou? E aí, se você tem um cônjuge e quer que ele esteja aqui, cara, fala comigo que eu faço um preço muito especial pra você. Sei lá, a gente negocia algo muito da hora. Se tu quiser colocar tua esposa, teu marido aqui, pra vocês operar junto, muito melhor. Só que, na minha opinião, na fase do começo, é melhor que você tenha fontes de rendas separadas. Vai que demora pro PIP chegar, entendeu? Separadas que eu digo assim, de outras fontes de renda. Tua esposa é do concurso, você tá no trade. Enfim, isso é um outro papo, tá? Mas aí, você precisa entender isso, cara. Mas eu tenho um ponto muito importante, assim, eu fico sempre pensando do que eu vou trazer para vocês, porque não é só gráfico aqui, cara. Eu preciso trazer essas coisas para vocês. Eu sei que às vezes eu sou incompreendido, não tem problema, mas eu faço o meu melhor, o melhor possível. Por que eu gasto tanto tempo pensando nessas coisas ali e olhando as outras técnicas? Muitos de vocês falam assim, Diego, eu não tenho como saber, eu não sei se ele é lucrativo ou não. É muito fácil você saber se alguém é lucrativo. Você pega o curso dele pirata, sacou? Você vai lá, olha, faz o curso dele, entende o curso dele, replica no backtest. E se não for replicável, se não for assim, ele não é lucrativo, por mais que ele ostente, sacou? Então a única forma da pessoa de você saber se esse é um caminho bom, isso é importante para você saber, é você olhar o gráfico. Não adianta olhar mais nada, tá? É só o gráfico, cara. O gráfico é a tua única fonte de informação. Não é assim que eu ensino vocês para tomar a tua tomada de decisão? É a mesma coisa. O gráfico é a única fonte de informação. Tu vai conhecer um amigo teu, tu pergunta como é que ele opera, cara. E sabe o que você vai fazendo? Pega incoerências e coerências, incoerências e coerências. E aí tem um ponto muito importante. O nível de objetividade que a gente tem na técnica aqui, ela beira ao extremo, ao ponto de que as pessoas que estão lá fora não acreditam ser possível algo assim. E isso é um ponto que eu quero bater na tecla com vocês. Às vezes vocês vão demandar que algo seja a perfeição da objetividade. Não existe isso. E por não ser perfeito, às vezes você não compra o risco.
você sempre vai ter que comprar um risco. Então o padrão, ele não vai... O Getúlio usou uma palavra ali, que eu me perdi agora qual era a palavra, mas era perfeito, que era de replicabilidade ali. Me perdi ali no conceito, mas era assim, ó, não é perfeito a exatidão. É replicabilidade, exatamente isso. Mas não é uma replicabilidade exata. Porque vai ter hora que vai ser um candle maior, um candle menor. É uma matemática médica, é uma matemática humana, porque os padrões, a técnica, ela tá é a forma matemática do comportamento humano, tá bom? Então vai ter às vezes um candle maior, um candle menor. Se Deus quiser, esse grupo vai ter longa vida, nós vamos pegar uma grande crise. Na grande crise vocês vão precisar de ajuda, provavelmente, porque vocês nunca pegaram uma grande crise. Então quando você vê lá imagina um topo e fundo H1 dando trade de entrada de 60 pips, pô, concorda que muitos de vocês vão recorrer à escola para perguntar, e aí galera, o que a gente faz? Vão recorrer a mim? Pô, Diego, como é que eu faço para entrar aí? Né? Algumas vezes a gente vê uma diferença de cotação de corretoras, mas vocês podem perceber assim, ó, a técnica ela é antifrágil. Mesmo que haja diferença de pipetes, a Simone ela tá agora, e é muito legal, ela opera Libra dólar pela Active Trades. Cara, e às vezes deu aquele problema do Conge Box diário, mas não deu problema de entrada. As entradas dela foram exatamente no mesmo local que eu marquei. Exatamente. Mas vamos supor que desse em outro lugar, né? Que tá ali no histórico ali. O que é o importante? Que ela comprou também. Que para ela também deu compra. Porque a técnica ela é tão antifrágil que o mercado não pode subir sem dar essas compras. Ou vocês acham que vai subir sem fechar um fundo, um topo? Às vezes vai dar mais barato para um, mais barato para outro, concorda? Então quando você chega nesse alcance mental, você tira um peso dos teus ombros. Porque a perfeição é um peso que não podemos suportar. A perfeição é um peso que esmaga. Por isso que na Bíblia lá estava escrito lá, eu sou a pedra angular, que esmagarei tudo que não é. Cara, a perfeição ela não pode ser suportada por pessoas normais. A única pessoa perfeita que veio na sociedade foi Cristo e ele conseguiu suportar a perfeição porque ele era perfeito. Nós não conseguimos. Cara, então não adianta você querer uma técnica perfeita, ela não vai te dar, não vai ser perfeita. Você consegue protocolar, você consegue sintetizar, mas se você protocolar e criar um protocolo, você tem que entender que isso é uma muleta e você vai perder entradas. O pessoal está indo aí para protocolar, não sei como é que anda lá aqueles estudos de protocolo, o pessoal se deschavou ali, se disseminou. Mas a partir do momento que você for estudar protocolos, eles vão falhar. Eles vão falhar. Então o que eu recomendo para vocês? Ou falhar e te deixar de fora. Foi o que eu tentei falar pro Getúlio lá. Ó. Las Vegas, aqui naquele dia lá, na última aula que a gente teve. Ó, não teve Las Vegas hoje, mas amanhã vai ter. Pronto, não teve num dia, no outro teve. Aí você tem que ter paz com essa imperfeição, porque se você não tem paz com a imperfeição da tua técnica, você não consegue operar, cara. Primeiro que você demanda sempre garantias demais, até que você comece a demandar garantias de menos, porque você está perdendo tempo. Não sei se vocês entenderam. Começa demandando garantia demais, aí depois começa a demandar garantia de menos, porque você começa a querer agir, tá? Então aí fora não tem objetividade nenhuma. Então vocês não podem vir aqui com essa mente, com esse mindset de pedir perfeição aqui. Vocês vão ter que fazer ajuste. Vocês vão ter que entender que no começo o teu entendimento ele vai melhorando. Quem aqui já percebeu que o seu entendimento técnico foi melhorando, mesmo você fazendo PIP? E ele vai melhorando. Então tem trades que você não compraria agora, e que você comprará no futuro esse risco, né? Agora, é lógico que o teu gabarito ele é supremo, porque é aquilo que você consegue replicar, é aquilo que você teria feito no dia, eu faço todo dia. O meu gabarito, lógico que eu envio para vocês, mas eu faço ele reflexivo. O que eu faria aqui? Eu deveria ter entrado aqui, eu deveria ter segurado mais, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Vocês têm que fazer essa reflexão nesse diário de trade, comparando com aquilo que você conseguiria de fato replicar. Só que você tem que entender que vocês estão no começo, a maioria, né, alguns,
no começo ali da jornada do faixa branca, ali, na jornada do faixa preta, estão na branca ou na azul, e aí vocês precisam ainda melhorar a confecção de gabarito de vocês, né? Então você tem que fazer o que você consegue fazer, mas você precisa melhorar essa confecção de gabarito. Para você melhorar o teu operacional. Então não coloque no teu operacional aquilo que não passou pelo teu gabarito. Mesmo que aquilo esteja no gabarito de alguém. Mesmo que seja no meu gabarito. Você só coloca no teu operacional aquilo que já passou pelo teu gabarito e pela tua compreensão de replicabilidade. E aí isso vai te colocar, porque vai vir aquela pergunta, por que que todo mundo perde aí fora e por que que eu vou ganhar? Porque aí fora eles não fazem esse trabalho que eu estou falando para vocês. Eles não têm objetividade, não conseguem colocar estudos de gabarito, e aí eles não conseguem vencer as próprias emoções do FOMO, do rara, entram e saem a louca no mercado. Eles entram e literalmente ficam à deriva das ondas do mercado. Literalmente ficam à deriva. E uma das coisas que eu falei pro Diego também era o seguinte, cara, não é o momento, talvez, porque ele está ainda indo bem, talvez se ele parar agora para estudar outras coisas vai atrapalhar. Mas quando você estuda também outras formas de ação gráfica, você também estuda comportamento dos teus concorrentes. Porque quando eu entendo como ele clica, eu entendo como ele pensa também. Quando eu entendo qual o padrão que ele usa, eu entendo quais são as dificuldades que ele vai ter ou não vai ter. E quando eu vejo o número de resistências intransponíveis que eles vão ter que passar, cara, isso me dá uma garantia de que eu vou ganhar dinheiro pro resto da vida. A minha filha vai ganhar dinheiro pro resto da vida. Então, assim, ó, eu por um tempo já eu não vejo o Estado como meu amigo, né? Eu vejo o Estado como César, dou a César o que é de César. E o Estado, ele tem um problema que ele imprime dinheiro, e o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, com o passar do tempo, vale menos. Há 20 anos atrás, $1 milhão tinha um poder de compra de 7,5 milhões de dólares. R$1 milhão tinha um poder de compra de 7,5 milhões de reais hoje. Cara, isso é um estudo que eu li, não sei se era 20 ou 25 anos atrás, mas é um absurdo isso. A diminuição do poder de compra e como isso te deixa preso na Matrix. E quando lá na frente, quando você tem menos poder de produção, isso vai te fazer falta. Então eu preciso de um sistema que vença o Estado a despeito dele querer me empobrecer. Com cobrança de impostos absurdas e abusivas, como é imposto de luz solar, a qual eu não tenho força para lutar e eu não quero ser um ilegal também. Eu não quero ficar na ilegalidade, eu quero na inteligência, eu quero ser igual ao Cristo. Dá a César o que é de César. E não vejo nada mais inteligente do que operar o mercado financeiro de forma alavancada. Porque, cara, até imóveis eu tenho questionado se são realmente investimentos que te fazem enriquecer ou somente protegem. Tipo, como se blindasse o teu capital. Eu quero comprar uma cobertura. O Getúlio já me falou para não comprar, que não é lá essas coisas. Mas eu já pensei que ele que isso é papo de velho, tá ligado? Que na época que tinha vazamento nas piscinas. Mas posso errar, posso estar errado. Mas, cara, vamos lá, vamos colocar. Pega uma cobertura de 4 milhões, eu não tenho. Quando eu invisto 1 milhão no apartamento que eu tenho, cara, eu tô travando esse 1 milhão. Se a porra da cobertura, se for bem localizado, se a cobertura for para 5, 6 milhões, meu apartamento também vai. Então, não vou ficar mais longe. Se vira para baixo, o meu também vai. Mas eu não estou necessariamente ganhando dinheiro com imóveis, tá? Isso é um ponto meu, um argumento meu, ponto. E aí nós temos diante de nós, não sabemos quando isso vai acontecer, um declínio da população, porque hoje, cada casal tem um filho. A média, né? Do homem rico, Europa, tal, isso está ficando cada vez mais acentuado. Só precisa de uma geração, se tem 8 bilhões de pessoas no planeta, só precisa de uma geração tendo um filho por casal para cair para menos da metade, porque ainda vai ter gente que não vai ter filho, ainda vai ter os casais homoafetivos que não vão ter filho, querendo ou não conseguem ter filhos, tá? Vão ter que cuidar de filhos de heterossexuais. Então, cara,
cai para metade. O que acontece com os imóveis? Cidades fantasmas, enfim. Isso não sou eu que estou questionando. Isso eu vi um podcast do Elon Musk questionando isso, tá? Então eu não sei se o imóvel me protegeria como protegeu a geração do Getúlio da minha mãe. Porque se tu for ver, a casa que minha mãe comprou em dólar não ficou lá, não valorizou tanto, porque o dólar também explodiu, se tu for ver em dólar. Então o que eu preciso de ter? Eu preciso de ter um sistema onde eu use a Matrix para eu vencer a própria Matrix de forma legal. É o tal de ler as cartas lá no cassino. Só que o problema de ir no cassino é que tu vai apanhar, né? Se tu ficar lendo as cartas. É aquilo que eu falo pra vocês, cara, é a terra de Canaã. Desculpa, eu sou cristão e aí eu fico usando essas analogias. Mas terra de Canaã, cara, os grandes players, eles deixam tantas marcas que é impossível eles apagar. A gente lê eles aqui. Nós somos tão pequenos que eles não estão ligando pra gente, cara. Porque eles imprimem dinheiro. Eles são os donos do dinheiro. Aquele lance lá, eu não consigo fazer dinheiro. Só eles fazem dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro, porque quem ganha dinheiro é escravo. Fazer eu não posso imprimir dinheiro aqui em casa. Então eu tenho que, só me sobra o take money. Eu vou pegar dinheiro. Pegar de forma alavancada desse oceano de dinheiro que tem, que é o mercado financeiro, que cada vez absorve mais a sociedade. Micaela fica impressionada, como há muitos anos atrás ninguém nem sabia o que era ser trader, hoje não tem um local sequer que eu vá, que a galera não saiba o que é ser trader, que não opere, a fase da chacota já está passando, até. É porque o pessoal entendeu que day trade não é uma coisa que você faz separada de swing trade. Graças a Deus estão entendendo isso, que o cara pode ser day trader, operar em FI, fazer outras coisas, né? Enfim. Mas vocês precisam entender isso que eu estou falando para vocês, porque vocês entendendo a dificuldade dos teus concorrentes, entender que é concorrente, você consegue entender uma coisa que vai te trazer uma paciência e vai te parar de patinar, de querer as coisas para ontem. Que é assim, ó, isso aqui vai funcionar para sempre. Isso aqui vai funcionar até Jesus Cristo voltar, cara. Se precisar fazer um ajuste no teu ponto de entrada, tu vai fazer um ajuste no teu ponto de entrada. Se talvez a técnica parar de funcionar por 1 ou 2 anos, rapidinho ela volta a funcionar. Eu não acredito que vai precisar de ajuste, eu não acredito que vai parar de funcionar. Então, o que a gente tem? Uma paciência para aprender isso aqui, pensando em longo prazo. E você não pode, de jeito nenhum, pensar em ter que pagar suas contas para amanhã, senão não vai dar certo. Então, eu não sei se tem alguém aqui que precisa pagar suas contas para amanhã. Não vai dar certo. Os meus concorrentes falam que vai dar certo. Veja só, eu acredito que em 1 mês tu consegue estar operacional. Se tu se dedicar, né, fizer um full time aí. Mas não quer dizer que em 1 mês tu vai estar pagando conta. Não é isso que eu disse. Você vai ter que passar pela conta demonstrativa, pelas contas de centavos. E não adianta tu alavancar. Cadê o Adriano? O Adriano que alavancava, lembram dele? O cara que alavanca fora de tempo, ele alavanca até ele desistir, cara. Então tu tem que pensar em longo prazo e tu precisa explicar para as pessoas que estão contigo que elas também vão ter que... As pessoas que importam, as que não importam, foda-se, deixa elas ir embora. Mas as que importam tem que entender que isso aqui não é para amanhã, cara. Você não vai pagar do dinheiro do mercado as próximas férias. Se as pessoas não entenderem isso, elas vão te cobrar isso. Sacou? Só que é interessante você conversar isso que eu estou conversando com vocês para que as pessoas entendam que o futuro, para quem não sabe usar o mercado financeiro como multiplicador de dinheiro, é um futuro de escravidão do sistema. Você vai cada vez aposentar mais tarde, ganhando menos. Eu não estou nem contando com os robôs que estão chegando aí. Tá? A gente nem sabe como vai ser esse negócio. Enfim, também pode ser que haja uma grande guerra mundial e a gente não adiante para nada disso aqui também. Mas, em tempos de paz, isso aqui ó, vale a pena você se dedicar. Bom, voltando para o gráfico aqui, eu queria falar isso para vocês entenderem por que eu gosto de comentar. Se alguém tiver alguma técnica que funcione, que seja fora do Atos, vai lá no grupo dos hereges, posta lá para a gente papear. Se alguém souber de onde surgiu, talvez de onde que surgiu um topo e fundo, né? Eu acho que para os iniciantes não é a hora ainda de ficar pesquisando essas coisas.
Mas um dia vai ser interessante que vocês pesquisem o que tem lá fora, para vocês. Vai ser uma segunda vez que vocês vão me agradecer. Vocês vão falar assim, putz, né, aquele cara, ele falava que era isso, que nada presta, e realmente nada presta. Porque mesmo você... Olha só, o que eu falei pro Diego, não precisava dessa técnica ser a melhor do mundo para eu estar com moral para vender para vocês algo. Só precisava que ela funcionasse. Só que não é assim, cara. O que tem lá fora não é bom. E se você misturar com o que tem lá fora, vai ficar uma merda, tá bom? Você não precisa ser o cara que pega mais pip. Se você pegar 20 pips por semana, você tá bem. Vamos rapidinho pro gráfico aqui. Então aqui eu vou ter o nosso Congibox, venda. Aqui também é Congibox, compra. Essa venda é formação de Las Vegas. Então a gente viu que aqui nós temos uma possibilidade, uma possibilidade desse pivô aqui, ó, ser a nossa expansão. Não vai ser o objetivo ao extremo do Diego te dar a resposta de tipo, é esse aqui que se faz ou é esse aqui que se faz. Eu não vou saber te dar a resposta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas expansões e vou ter duas teses, a tese 1 e a tese 2. Quais são os outcomes, quais são as respostas que a tese 1 e a tese 2 estão gerando? Se elas estão me gerando a mesma resposta, o mercado está alinhado, está coerente. Se elas estão gerando respostas diferentes, aí o mercado está dando sinais confusos e eu fico de fora dele. É um axioma, confere? Porque eu não preciso clicar. É só isso. Eu procuro um outro ativo. Porque muitas vezes a gente fica aqui focado por causa da minha inabilidade de tempo, porque o tempo também escorre nas minhas mãos, né? O tempo, ele esmaga todo mundo, mesmo a gente que corre a favor dele. E às vezes alguém fica lá e fala, mas não deu sinal na Libra. Tu vai ver no euro, no placar, e deu sinal no placar. E às vezes se você fica ali, ó, focado só em um ativo, você perde uma outra oportunidade, ou se você fica forçando a entrar em um ativo, você perde uma outra oportunidade. Do euro, do ien. O Ricardo mesmo, ele opera vários ativos. Porque ele opera de madrugada, ele me escutou, começa pelo ien. Né? A Simone opera o BRA 50. Então, eu não recomendo ninguém que opere um ativo só. Ah, Diego, mas falei com um veterano e o veterano opera um só. Cara, eu vou te ser claro assim, ó. Você está jogando tempo fora se tu estiver acompanhando um ativo só. Também não estou recomendando que você, do nada, comece a operar ouro, prata, né? Até a gente tem aí o Rony, que é um aluno, já foi aluno meu, depois agora está voltando, né, Rony? E ele me perguntou quais ativos você acompanha, isso funciona em qual... Né, ele estava um tempo operando aí o índice brasileiro aí fora, estava tomando trolha, porque acredito que não estava operando o método Atos, não sei se ele, a que ponto que naquela primeira tentativa de mentoria ele aprendeu, não sei o que exatamente ele estava operando, mas o ponto é, você não precisa acompanhar uma roleta de ativos, estão entendendo? É interessante que você acompanhe os mesmos ativos de sempre. Mas que você tenha possibilidades para que naquele dia você pegue as oportunidades, seja no euro, seja na Libra, seja no ien. Aí vamos convenhamos assim, ó, estamos em uma comunidade. Qual é o mais inteligente? Cada um pegar um ativo e ficar uma bagunça de ativo, ou a gente poder pelo menos fazer um gabarito, debater. Porque se aparecer o Matheus e falar do ouro aqui, a gente nem vai saber o que ele está falando, porque a gente nem acompanha, né? A gente nem acompanha, né? O ouro. Então é muito mais fácil você acompanhar alguém, encontrar com alguém na rua e falar assim, ó, eu encontro com o Getúlio ali, aí ele fala, Libra, tal, eu falo, eu sei como é que tá a Libra. Do que se ele for falar do DAX, do índice alemão. Mas se você tem algum problema de horário, você quer operar o HK50, que é o Hong Kong 50, que ele abre às 22 horas, beleza. Né? Então, a gente, para um grupo é interessante a gente ter essa hegemonia de ativos.
euro dólar, libra dólar, dólar ien, dólar franco suíço e o DXY que eu adicionei ao placar. Então, se você é iniciante, aula de placar, você vai ter que acompanhar os 4 ativos. Diego, não consigo operar os 4. Meu amigo, se vira. Diego, tem uma telinha de notebook só. Pronto. Você vai colocar como meta comprar uma outra tela que é R$ 150. Para você acompanhar os 4 ativos. E você não vai. O trader de sucesso, ele não aceita desculpa e justificativa. Ele arruma soluções. Eu operava na educação física com uma telinha pequena, 4 moedinhas. O Rony me conheceu lá, 4 moedinhas. 4 moedinhas. Óbvio que eu não clicava nas 4, mas eu consigo extrair do mercado, do euro ou do ien, se a meu sinal da Libra tá bom. Então, por exemplo, o Charles tem uma experiência ali de placar, eu gostaria que ele compartilhasse para nós aí um pouquinho. Eu tô operando usando o placar e ele me ajuda muito na hora de tomar a decisão da entrada ali, que às vezes o sinal, o contexto ali, ele pode estar um pouco mais complicado para a gente fazer a leitura ali, mas com o placar, quando tu usa todo o placar, às vezes um dos ativos do placar tá claríssimo. A entrada é o que te sustenta. E daí os outros estão coerentes também, aí tu consegue abrir risco no caso até eu abro risco nos 4 ativos ali, mas sempre no sinal, nunca clicando no mesmo momento no mesmo ativo. Sempre um por vez conforme ele vai dando sinal, mas sempre usando o placar. E sempre validando com o DXY. É como se o DXY ali é como se ele fosse dar ignição, assim, ó, nos 4, assim, ó, como se ele fosse ligar os 4, cada um para uma direção. E o que eu percebi também nesse horário de madrugada aí é que o Jaspion, ele meio que não tem a mesma volatilidade que os outros 3 têm nesse horário. É como se o Jaspion andasse mais no início ali da noite ali, né? E pela manhã ali ele tivesse um pouco menos de volatilidade. Eu não, isso no que eu observei nesses dias, né? Eu não posso dizer se é sempre assim, mas nesses dias eu senti isso. Que eu abri posição sexta-feira, e aí na sexta-feira, quando eu abri a posição lá, eu estopei na Libra e estopei no Jaspion, mas foi por uma coisa que eu ainda não entendo ali, que é acho que tem a ver com o spread ali. Tem a ver com o spread, porque no Jaspion nem chegou no meu stop e me estopou igual. Então pode ser por causa da notícia lá que teve uma volatilidade e alcançou o meu stop devido a essa lance de volatilidade. Porém, no euro e no SDCHF não me estopou. Então eu tomei 2 stop curto e peguei 2 lucros gigantes, assim, comparados com os 2 stops. Daí, no frigir dos ovos ali, sexta-feira, deu 80 e poucos pips ali, somando as 4 posições que eu abri. Aí na segunda-feira, foi ontem, né, no pregão de ontem, eu entrei nos 4 também. Aí eu tive lucro no euro, lucro na Libra, lucro no SDCHF e o Jaspion também, ele meio que ficou contra ali e daí meio que empatou digamos, no valor do stop ali com outro ativo que eu estava tendo lucro. Daí, no frigir dos ovos também eu fiquei com um lucro de 70 e poucos pips, se eu não me engano, quando eu fechei as 4 posições. Aí hoje eu entrei na venda na Libra, na compra no SDCHF, aí no Jaspion eu não entrei, porque pelo que eu vim observando, eu fiquei de fora usei ele para contexto, mas não me posicionei nele, e hum, e no euro eu não consegui entrar porque deu o sinal e eu não consegui chegar a tempo para entrar no sinal. Aí ele não voltou, daí eu não entrei. Aí eu entrei só na Libra e no SDCHF, o euro foi sem mim, não consegui entrar. Aí hoje deu mais 80 e poucos pips. Parabéns. Tem que cuidar só, pessoal. Você tem que cuidar porque é uma entrar em mais de um ativo ao mesmo tempo, né? Estar posicionado ao mesmo tempo em mais de um ativo ou estar comprado e vendido no mesmo ativo requer mais recursos. Tá?
E você está arriscando mais os seus recursos emocionais, tempo, financeiros. Teu gerenciamento precisa ser controlado. O ideal é que você tenha uma conta para cada um separado. Então precisa de mais recursos. Não vou dizer que é errado, mas é coisa para gente grande. E o que você pode fazer inicialmente é simplesmente procurar um trade por dia, tá bom? Um trade por dia em qualquer que seja o ativo, tá? Então, placar é algo que vocês têm que começar a acompanhar. Vai ser difícil? Vai. Eu não estou aqui para... Agora é a hora do personal trainer. Vai ser difícil? Vai ser difícil pra caramba. Vai complicar, a cabeça vai a mil? Vai. Mas quanto antes você acompanhar mais de um ativo, melhor. Você vai ficar melhor, vai ficar mais ágil. Ô Diego, me permite só bastante agilidade também. Porque assim, ó, a gente tem visto, eu tenho visto aí nas 2 últimas semanas aí, porra, a frequência, a recorrência com que o Las Vegas dá uma boa quantidade de pips. Se você procurar só o Las Vegas nos 4 ativos, você vai fazer uma boa produção, né, Charles? É o que eu faço, espero eles chegar em completude no Las Vegas, e às vezes tem um deles não tá, um deles tá, tipo assim, ó, um deles tá na região ali, mas o outro ainda não deu, um dos ativos do placar ainda não deu completude no Las Vegas. Aí eu aguardo aquele chegar, porque daí é como se eles fossem se alinhar daí, né? É quando todos estão na região do contexto. Daí é o placar 4-0. Isso, quando todos estão na região, que daí eu procuro o sinal em cada um deles. É um filtro que você colocou muito bom. Isso, é isso que eu faço. É exatamente isso que o Charles e o Getúlio estão falando. O Las Vegas é um contextualizador muito fácil de se observar, muito rápido de se observar. Você só requer vontade de você acompanhar, né? E aí você mapeou lá, você procura os trades. E aí você também, tendo mais ativos, você vai entrar em trades que sem forçar. Se aquele trade tu não está muito confortável, tu deixa passar. Mesmo que o Diego pegue, mesmo que o Charles pegue, mesmo que alguém vai postar lá que pegou. Ontem, quem foi ontem? Ontem, segunda-feira, acho que o Diego Lima falou que não pegou um trade na segunda. Ele foi hoje, pegou 85. Cara, a meta de 50 tá batida. Não pegou ontem, pega amanhã, meu amigo. Se tu entender isso, sabe? Por isso que eu dei aquela volta toda, que eu sei que para muita gente eu falei demais. Mas aquela volta toda pra você entender, cara, tu tem esses problemas, o teu concorrente também vai ter, é normal ter esses problemas. Quando você entende que o teu adversário também tem esses problemas, você fica mais tranquilo, cara. Se alguém vai vencer no mercado, cara, esse alguém somos nós. É só dar tempo ao tempo. Você pega esses pips amanhã, porque não tem ninguém, cara, que seja conhecido, que faça o trabalho que a gente faz. Que eu digo que você faz aí de estudar objetivamente. Não tem. Então, não é ter medo do mercado. É você, cara, tá cada vez mais tranquilo. Você pensar assim, ó, na minha frente, mesmo que venham robôs operar, eu vou ainda fazer dinheiro. As pessoas estão cada vez mais impacientes. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Isso é horrível para elas. Elas vão perder dinheiro no mercado. E você vai continuar ganhando pro resto da vida, cara. Graças a Deus eu gosto de operar, graças a Deus isso aqui me faz bem. Mas se eu não gostasse, eu ia operar do mesmo jeito. Porque eu estou diante de algo, meu amigo, que não vai mudar. E que fica cada vez melhor. E eu não preciso ter medo. Cara, olha só, hoje na educação física, eu acompanho o que tem de melhor lá fora, já tem máquina que não se coloca mais peso. A própria máquina, por hidráulica, ela faz o peso. Você comanda pelo aplicativo, pelo robozinho da máquina, e ela comanda o peso. Sabe o que a máquina faz? Ela percebe já se você está falhando. E ela tira o peso em loco na hora do exercício. Cara, o personal, esse é um trabalho do personal. Eu consigo fazer com que a Micaela no personal lá faça 1, 2 séries a mais, porque eu consigo tirar partes do exercício dela, do peso, a ajuda. Cara, a máquina vai fazer. A máquina vai prescrever. Então tem que se preocupar com o futuro da profissão. Você não precisa, cara. Ou, se precisa, faz o teu dinheiro para você sair da Matrix, enfim. Bom, enfim. Mas vamos para o gráfico agora, novamente. Para eu terminar um ponto aqui para a gente acabar a aula. Acabando. Então aqui a gente vai ter um Conge Box. Conge Box é outra coisa muito fácil de mapear, igual Las Vegas. É muito fácil de mapear. Mapeou o Conge Box, meu amigo, tem mais de 25 pips.
pau na máquina. Falar em outras palavras, você é solteiro, mapeou o CongeBox, tem mais de 25 anos, pau na máquina. Cara, ó, não deixa de ver o tamanho do CongeBox, velho. Você tem que ver o tamanho do CongeBox. Não adianta depois, em juízo, falar, eu não vi que tinha tinha 18, tinha 17, tinha 15 pips. Não dá, tem que ver o tamanho do CongeBox. Então, CongeBox diário. Aqui nós temos o padrão 1, o padrão 2 e o 3 em aberto. Aqui, né? 3 em aberto. Então, padrão 1, 2, 3. Os senhores concordam que temos aqui o padrão 1, 2, 3 do CongeBox? De mínimas? Sim. Imperfeito? Beleza. Ciclos, né? Aqui nós vamos ter ciclos, ó. Temos esse ciclo 1, 2, 3, 4, 5 e daqui também temos um ciclo, né? Ah, Diego, alcançou ou não alcançou a expansão? O ciclo não precisa alcançar a expansão. 2, 3, 4, 5, então nessa região temos um ciclo macro, correto? Beleza. Além disso, aqui se eu olhar aqui em H4, né, em H4, aqui eu teria um tipo de formação aqui de desenho. Ele não é operacional, mas é qualificador. Você não olha H4. Ele não vai, pelo amor de Deus, ficar comprando desenho H4, me falar que aqui era um desenho H4. Mas, vou dizer um negócio para vocês. Um pivô LT na mínima do dia que tem qualificação H4 de desenho, ele é significativo. Quer ver? Esse é significativo. Esse é significativo. Esse é significativo. Estão vendo? Qualificação de desenho. Olha quão significativo é, né? Aqui temos mais um, ó. Todos. Aqui já não é qualificação de desenho. Esse é significativo para baixo, esse é significativo para cima. Olha quantas vezes se repete. O pivô LT na máxima na mínima do dia, ó, significativo. Coisa fácil de olhar. Pelo M15 você olha. Só que você não vai me confundir o desenho M15 com H4. O desenho M15 é D1, tá? É só qualificador. E aí, beleza. Então a gente tem aqui no CongeBox uma qualificação. Temos daí uma possibilidade aqui de um pivô já em formação. Então, poxa, esse pivô aqui, se cair, eu estou vendendo a formação do Las Vegas em um CongeBox de venda com ciclo padrão em 2.3. Eu estou vendendo a formação de um Las Vegas. E se eu for para o M15 linha, no M15 linha aqui eu tive uma venda, ó, em CongeBox. Eu não vou lá ver onde que deu exatamente essa venda de M15 linha, mas teve, tá? Não deu compra, porque a compra teria que ser aqui, e eu não tive rompimento de LT, né? E aqui dá uma nova venda, ó, no rompimento dessa outra LT. Então tem dois tipos de venda aqui, ó, aqui e aqui, segunda e terça. Venda de pivô linha em CongeBox. Então, bem localizado. Não tem, assim, ó, inegável, está em contexto Las Vegas, está em formação de contexto Las Vegas e está em CongeBox ali, o CongeBox H1. Aqui nós tivemos em CongeBox, ó, em CongeBox não, em contexto Las Vegas, um pivôlinho aqui para você segurar esse trade, né? Ó, pivôlinho para você segurar esse trade também. E aqui um pivôlinho para você comprar, ó. Conseguem ver aqui, ó? Aonde que é isso? Em contexto Las Vegas. Então, compra fácil de ser feita. Compra fácil. Você compraria ali e ficava aí o dia todo posicionado. Né? Ganharia aí 64 pips. Se você entra nessa compra aqui e sai nessa venda aqui, ó, você pega dois pivolinhos, pivolinha e pivolinha, compra e venda. Você sai de contexto Las Vegas de compra para CongeBox de venda. Tá vendo? É contextualizador. Contextualizador. Tá bom? E aí em M1, né? O M1 a gente começa aqui. Aqui é a segunda-feira, né? Vamos lá para segunda-feira, ó. Começa a segunda-feira sem nenhum trade aqui, né? Aqui eu marquei, eu cheguei a marcar lá no gabarito, mas comi besteira. Aqui tem um, cadê? Enfim,
Aqui eu tenho um pivô de 4 boxes, né? Aqui não vai ter compra porque é meio de capinho de Conde Box, estão vendo? Mesmo que não seja Conde Box, é um pivô tic-teco, mas não é um desenho. Eu acabei marcando um desenho, mas é 3 boxes. Comi besteira, tá? Tinha que ser o sinal aqui nesse momento aqui. Então segue sem sinal, você faz tua expansão. Aí aqui vem, ó, um pivô na mínima do dia, que é um desenho. Então aqui eu teria um desenho de pivô na mínima do dia, que você faz ajuste para cá, faz ajuste para SLT, aí aqui tem o fundo, então tu faz tanto ajuste que tu não compra mais nessa perna A, correto? A gente faz ajustes aqui. Aí ele vem, ele faz um fundo, ó, um fundo H1, cara. Ele faz um fundo H1. Onde que está ocorrendo isso aí? Ele está ocorrendo aqui, ó, nessa retração de 50% aqui, ó. Essa retração aqui de 50%. Teve o Rafael que questionou da mudança de mindset, que seria aqui, aonde esse vermelho mudaria o mindset, mesmo com o questionamento do Rafael, que foi escrito lá no grupo. Isso aqui, ó, toda essa formação de fundo aqui, tá retomando o 61.2, 61.8 como suporte. Pô, é um fundo, é mais do que um CR fechado. Mas de qualquer forma, para você tirar a tua dúvida, você coloca a mudança de mindset completa. Até nos nossos inscritos lá no material que a gente está estudando no Clube do Whisky, quando tiver em mindset, vocês vão ver. O mais importante é esse segmento aqui. Ele completo, tá? Então sempre vai ser o segmento completo. Esse segmento aqui vai ser importante para a mudança de mindset? Sim, mas o mais importante é esse. Tá bom? Às vezes, um vai estar muito longe do outro, aí você usa os dois. Agora, quando está um muito próximo do outro, daí usa o maior ali, ou nem usa a mudança de mindset. Ou usa para pedir mais garantia, você pede apenas mais garantias. Então aí aqui a gente teve, ó, um fundo H1 fechado. Aí tem o contra-ataque dos vendidos aqui nessa formação desse pivô LT. Olha que absurdo que é esse pivô LT. É um pivô LTMD. E aí aqui você começa a comprar risco. Alguém poderia falar, não compraria risco por causa dessa LT. Essa é uma LT fractal, tá bom? É mais importante estar acima dessa LT aqui do que abaixo dessa fractal aqui. Essa LT fractal, olha só, ela está mensurando isso aqui só. Mas se te incomodou, mesmo tendo um fundo H1, porque olha só, meus amigos, vocês poderiam no contexto ter comprado no H1 aqui, ó, aqui assim, ó, seria a tua compra aqui. Outra coisa que a gente também aprende olhando os outros operadores aí fora. E ninguém aí fora compra aqui, ó, cara. Ninguém compra aqui, ó, nessas regiões aqui, eles compram aqui, ó. Tô errado? Não tem quem compre na onde a gente compra, não tem quem vende, não tem ninguém que vende aqui, ó, nessa região aqui, ó, eles vendem aqui, ó. Então, quando você entende o que os caras têm, a grama do vizinho parece menos verde, aí você começa a pedir menos de você. Você vai falar, cara, qualquer coisa, não vou comprar aqui, eu vou comprar aqui, ó. Você espera fechar acima da LT que você pediu de ajuste, beleza? Ou você compra aqui, ó, que daí aqui eu tenho agora um Conge Box, que foi um outro agravante ali a favor dos comprados, ó. Fechou um Conge Box e agora eu tenho 1, 2 e 3. E quando eu tô aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 perfeito dentro do box também, ó. 1, 2, 3. Perfeito, correto? Então na hora desse sinal aqui eu já tenho 1, 2, 3 perfeito aberto dentro de um Conge Box na zona do quê? De compra, correto? Que era uma zona de compra, ó. Sendo uma zona de compra, eu tenho ciclos. Óbvio que eu vou ter ciclo. Eu tenho ciclo aqui para cima, claríssimo, nessa formação do H1, fundo clássico. E tenho ciclo aqui para baixo, ó. Daqui para cá, ó, ciclo. E também vou ter ciclos fractais. Tenho esse ciclo para cima e esse ciclo para baixo. Então não há dúvida que há ciclo aqui nessa compra, correto? Então dos 3 condicionadores de Conge Box, nós temos padrão 2, 3, ciclo, ciclo e zona. Dentro de um contexto Las Vegas. Em retração de 50% do outro dia, com formação de fundo. Contra-ataque dos vendidos não acaba com o fundo. Só melhora.
E aí logo depois, por aqui, vai dar a minha compra de pivolinha. Olhando as médias móveis, que foi algo que vocês aprenderam. A média está aqui, ó. Depois que eu entrei no trade, olha o abalamento dela. Me ajuda a segurar isso aqui tudo, ó. Porque eu vou pelo menos esperar ela entrar no box de novo. Não foi isso que eu ensinei nas médias? Ela não abaulou aqui, ó. Aonde ela vai entrar no box? Eu vou segurar isso tudo. Quando segurou? Nosso pivogênito, ele era aqui, ó. Os preços retomam. Você pode também colocar uma retomada aqui disso, aqui, ó, dessa retração. O que tem a ver essa retração aí, Diego? 61.8 do que? CR e topo gatilho. H1 diário. Se você usar isso no diário, vai ser fantástico. Já ensinei isso algumas vezes. Então você segura essa retomada aqui, essa volta. E aí faz aqui um pivô riquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em 38. Não é um pivô riquinho isso aqui? É aqui que você quer pegar a venda, meu amigo. Aí essa venda dá ontem à noite. Ela dá, presta atenção, aqui é 18 horas, 17, 16 horas, 16 horas da tarde. Você teve uma janela das 16 horas da tarde para vender, às 17, às 18 você não venderia, às 19, às 20 e às 21. Você teve 5 horas. Como é que a gente vai traduzir isso? Você teve 5 horas para vender esse mesmo sinal. Porque existe dois tipos de sinal. O sinal que dá a compra, que subiu, que vocês dizem que gostam, que preferem ele, mas é pura impaciência. Porque a hora que ele começa a subir, o que os senhores fazem? Infelizmente. Não os senhores todos, né, mas o faixa branca. Sai aqui, ó. Né? Rompe a cabeça do pivô, o cara sai aqui, ó. Não tem sentido nenhum. O mercado está te dizendo, cara, eu vou te dar mais dinheiro. Você fala, não quero. Né? Rompeu a cabeça do pivô. É o sinal que vai rápido. Esse até foi até devagar, tem sinal que vai mais rápido. E tem um sinal que, olha só, fica 5 horas te falando. Bora, meu amigo. Tô te esperando para você vender aqui esse negócio. Quanto mais tempo passar, ó, você quer mais garantia? Eu vou te dar um Conge Box diário. Aí fecha o Conge Box diário. Cara, esse tipo de sinal que demora 5 horas assim, ó, tu só perde se você não for o trader que atualiza o gráfico no final do dia. Porque tu atualizar o gráfico no final do dia, meu amigo, tu pega. Tu pega, cara, o risco tá baixo. Isso aqui tá melhor do que Mega Sena. O risco tá baixíssimo aqui. Tu entra nessa venda, tu coloca o stop loss aqui em cima, tu tá em zona de venda com ciclo, padrão 2, 3. Tu tem o MDA de alta, o MDCR de alta, para formar um Las Vegas, que provavelmente iria formar. Você precisa que tenha uma expansão de baixa, você vai pegar essa formação da expansão de baixa, você vai colocar um trailing stop e vai dormir. Você vai acordar no outro dia com dinheiro. Esse trade ali, o que acontece? Desenho, figura de desenho. Como é que é a figura de desenho, galera? Pivô de um box pro outro. Cara, pasme, se você operar essas coisas assim, ó, figura de desenho, tu consegue operar nos 4 ativos. Porque você consegue ver a formação de um desenho. Você só não pode cair no erro de vender desenhos em suportes e comprar desenhos em resistências. Então aqui eu estou vendendo em resistência esse desenho, claramente vendendo em resistência, correto? O ponto de sustentação está abaixo, né? Ó, eu não posso vender desenho aqui, ó. Mas eu posso e eu quero vender desenho aqui, ó. Que é exatamente onde é que está aqui o desenho. Correto? E ainda está abaixo dessa LT fractal aí, que é uma LT ruim, que ela está saindo de um fractal bem aqui, uma LT roubadinha, bem ruim essa LT, tá? Mas está abaixo, beleza, não precisaria, é desenho. Está na máxima do dia, mais 2 horas o dia acaba, e o que acontece? Vamos supor que você vendeu o desenho aqui, ó, isso aqui é uma figura de desenho, alguém tem dúvida dessa figura, discorda desse desenho, porque se você discorda, você fala aqui, a gente argumenta, tá bom? Pode discordar. Você não vai conseguir argumentar, porque tem muita coisa no gráfico pra gente ver. Mas você vai perder seu argumento, mas você pode discordar. Não tem problema.
Aí olha só. Quando você vendeu aqui, o dia fechou. A tua posição melhorou, cara. Porque agora você está em Conge Box. Você está com o tempo a teu favor. Beleza. Fez esse pivô complexo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 aqui no fractal. Estão vendo o fractal dele chegando bem aqui, ó. Esse pivô aqui, ó. Estão vendo? Querem que eu apague ali, ó. Ó. Viram? É um pivô fractal desse pivô LT, meu amigo. Aqui é uma nova venda. Fácil de fazer. Diego fez aí, ó. Fácil. Tem mais gente que fez. Fez e ganhou dinheiro dormindo. Foi dormir, acordou e bateu a meta. Nossa, mas é difícil operar. Nossa, mas é isso, não é aquilo. Cara, tem como ser fácil se você se programar. Tá? Tem como você ter uma vida boa operando. Beleza. Só um pouquinho. Aí beleza, você vendeu. Os preços, eles chegam aqui, ó. Fazem um fundo, um topo aqui, estão vendo? Os preços fazem um topo. Fazem um topo com um padrãozinho fim de festa, ó. Te mostrando que isso aqui é um final de um ciclo, lá pelo M15 que a gente viu. Que aqui é um final de um ciclo, cara. Final de uma onda A. Você não quer vender final de onda A. Olha aqui. Se você expandir essa expansão aqui, ó. Você não quer vender final de onda A, tá bom? Aí o que acontece? Ele começa a fazer uma onda B, que é o contra-ataque dos comprados. Deu topo, tem o contra-ataque dos comprados. Aí o pessoal foi e comprou e vendeu bem aqui, ó, no gabarito deles. Correto? Vender aqui nesse gabarito aqui é prematuro, gente. Só que aí isso aí eu não vou saber explicar ainda, eu estou maturando de como explicar para vocês. Tá? Por enquanto você vende, beleza. Mas isso aqui é um ciclo. Ó. Eu tenho 1, 2, não tive retração de 1, 2, 3. Não tive retração de número. Eu não tive nem swing H1, nem retração de número. Eu estou tendo uma possibilidade de um abaulamento aqui das médias móveis que estão dentro da casa para voltar. Eu posso estar subindo aqui esse tempo gráfico aqui para fazer essa expansão de um pivô falcão, né? O falcão precisa de três pernas da sua perna B. Então você vender aqui, ó, um pivogênito aqui, eu não vendo nessa conjectura aqui, tá bom? Mas tudo bem, se você vender aqui, tu não vai tomar stop. Olha que legal. Você ganha dinheiro igual. Ganha dinheiro igual, tá? A partir daqui a gente tem 1, 2, 3, ó. Já é algo interessante aí para ter essa venda. Enfim. Mas eu não vou ficar... não tem, assim, ó, não tá... Ah, o cara vendeu aqui, comprou esse risco aqui, desse pivogênito. Não é só o tamanho da onda, tá? Se eu tirar aqui, vocês vão ver, não é só o tamanho da onda, mas formação de candles. Estão vendo a estruturação aqui dos candles, né? Você tá vendendo aqui na Monkey Line, ó. Sacou? Você tá vendendo aqui na Monkey Line. É muito plausível que os preços vão se afastar aqui, ó, desse suporte para cair.
Então se eles vão se afastar, tu deixa eles se afastar, tu faz uma paradinha. É aí que sai a O Diego, paradinha. esse não é o caso do cônjuge tic-teco? Então, aí o cônjuge tico-teco não vai dar tempo para falar hoje. Não, não, mas Mas, é só para porque se olhar como os olhos de uma criança ali, praticamente tem uma estrutura de cônjuge box, né? E não, aí mas aqui não esperar vai um. ter. Aqui não. Aqui nessa Não, não, linha. exatamente, estou dizendo dessas 3 horas aí, né? E daí tu já começa a entender que, pô, Aqui. então deixa fazer pelo menos um padrão 2-3 para cima para eu vender, né? Mas é que o cônjuge tic-teco. Aqui eu consigo ver que eu tenho um cônjuge. Numa nova máxima eu conseguiria, né, um tic-teco. Mas aqui eu não consigo ainda operar cônjuge, né? É mais suporte. Tu tinha uma outra pergunta, pode perguntar. Aquela onda 4 que invade o perímetro da onda A, quando ela pavila, eu analiso, eu conto como tese ou eu descarto Não, isso invadiu. Não, como. pavio não tem nada a ver. Na teoria é só invadir o perímetro. Entendi. O pavio você adicionou aí nas escrituras. Aham. Ela é, a teoria é o seguinte, a semi-short ele é pequeno e invadiu o perímetro da onda A. Só isso, Ah, tá sim, tem as duas qualificadoras, tá, obrigado. tá bom? Aí só isso. Aí beleza. Daqui eu vou ter uma outra queda, aqui eu não vou ter compra nenhuma, né? Tá tudo em suporte, tudo em resistência aqui. E aí o preço cai. Aqui é a nova mínima close, né? Ele cai até essa mínima close aqui, ó. Com a falha vai caminhando, né? A falha tá aqui. Aí depois a falha vem pra cá, ó. Tá vendo? Aí depois a falha vem pra cá. E aí aqui ela faz a falha. E aqui faz um pivô LT na mínima do dia. Nessa primeira onda, o mercado ele tenta chegar aqui na mínima do dia anterior. Vê que ele é jogado para baixo. Só que olha o que ele consegue fazer. Nessa tentativa de vir para a mínima do dia anterior, ele consegue romper essa LT e fica acima dessa LT, ó. É um pivô LT em contexto Las Vegas. E aí é óbvio, né? Precisa do contexto Las Vegas aí para tu comprar. E aí a tua compra, ela tá aqui, ó, a 15 pips aqui desse pavilamento, aproximadamente, da mínima do dia anterior. Cara, dá para praticamente você colocar um break-even ali, se tu tiver com muito medo de entrar por causa dessa mínima do dia anterior. Tá bom? E aí tu pode contar isso tudo como Deixa eu tirar o aqui. Acabou minha bateria do celular. Você pode contar isso tudo. Aí tu vem aqui no M15, por exemplo. Né, nessa tentativa de pavilamento, ele faz. Ele bate numa resistência, mas aí ele faz aqui suporte, que é esse fundo. Né? Então aí eu já tenho Las Vegas mais fundo. Né? É isso. Então já é um agravante e um qualificador. Então, bem tranquilo de ser comprado aqui esse pivô LT complexo 5-1 na mínima do dia anterior, tá? Com tic-teco. Talvez você não comprou, você só liquidou. Tá bom? E aí é isso aí. Fechou, galera? Aí, enfim, vai caminha falha, né? Caminha falha para cá, caminha falha para cá, caminha falha para cá e caminhou para cá agora. Tem essa LT aqui que é importante. E o mercado está se decidindo aí o que vai fazer. Uma formação já está em contexto Las Vegas de venda. Então, o movimento do dia anterior está de baixa. Então, já está com contexto Las Vegas de venda. Lembrando que também está com contexto Las Vegas de compra. Que o MDCR está de alta, o movimento do dia anterior de baixa. Estou em contexto Las Vegas de venda. Então, aqui pode dar uma venda e uma compra. Se vai dar, a gente não sabe. Tem que ver o contexto, tem que ver as ondas, tem que ver a forma que vai cair, tem que ver o sinal. Tá bom? Bom, é isso aí. Beleza. Bom, o ponto é... Cara, na linha... Aqui também tinha a linhazinha, né? Pra você comprar risco na mínima do dia anterior.
Mas o ponto principal, cara, que eu quero nessa aula hoje, ela tá gravada aí, é que vocês entendam que aqui, cara, você sempre vai ter que comprar risco. Senão não é pra você essa profissão. Né? Não é pra você essa profissão. Se você não for comprar risco, tá? Aqui é pra comprar risco. Beleza? Então, você precisa entender que tem objetividade, né? Você tem objetividade. Aqui, por exemplo, nessa compra teve o abaulamento das médias, mas mesmo tendo objetividade, você vai ter que comprar risco, cara. Vai ter momento que você vai achar mais fácil de entrar e vai ter momento que você vai achar mais difícil. Só para terminar, tá? Eu tenho um negócio também para mostrar aqui no Brás 50, eu vi a Simone aí. E se olhar os outros ativos, né, aí fica fácil pra caramba. Cara, ó, só tô abrindo aqui o Brás 50, ó. Índice brasileiro, tá desatualizado meu gabarito, foi o último gabarito atrás que eu peguei da Simone, que eu não tô acompanhando aqui. Eu quero agradecer aí quem tá mandando os gabaritos, Simone, Charles tá mandando, muito obrigado. Mas olha só que louco, né, cara? Se eu fizer... Tô aqui. Oi? Se eu fizer aqui uma expansão aqui do dia anterior, o bichinho deu um desenho de compra, cara, na mínima do dia, cara. É só isso, cara. Peguei essa aí. Pegou essa aí, comprou? Comprei. Mais de Saí lá em cima na média móvel lá. Saiu no abalamento da média móvel. Sim. Quantos Deu pontos? 125 pontos, 125 pips. 1.250 pontos. Isso. 125 pips. Olha lá, fez essa expansão, fez isso. Cara, eu bati o olho, eu vi que tu tinha... Eu sabia que você tinha comprado, cara. Tá vendo? Isso é objetividade. Cara, obrigado pela tua participação agora, porque tu tá faltando as aulas. Mas... Obrigado, porque eu tô falando de objetividade. E tu chegou agora. Foi Deus que te enviou. Porque eu tô filmando, tô gravando aqui, falei uma hora e pouco, quase 2 horas, sobre objetividade, que isso aqui não vai ter como ser 100% objetivo, que não precisa, que não sei o que, blá blá blá, né? Que vocês não tem que demandar perfeição. O que vocês têm que demandar é lucro. E lucro é o seguinte, cara. Eu bati o olho hoje, não comuniquei com a Simone. Bati o olho aqui no Brás 50, que eu sempre dou uma olhadinha para ver, por curiosidade, mas não necessariamente fiz meu gabarito. Bati o olho, vi aqui um desenho de compra. Falei, cara, Simone comprou aí com certeza. Quantos pips será? Putz, subiu 1.700 pontos, cara. 170 pips. Simone comprou aí. Uma coisa eu sei, ela saiu com mais de mil pontos. Sacou? Aí você apareceu aqui agora e falou que comprou aí. Alguém mais comprou aí? Vai ter mais gente que opera o Brás 50. Tava fácil nessa compra, vamos dizer a verdade. Tô batendo o olho ali Filipão agora. deve ter pegado isso aí também. Sim, tava fácil, né? Compra fácil. Saída no fechamento do gap aqui tá fácil também, mole. Compra mole aí, o Ricardo tá escrevendo mole, né? Que a galera não vai ver os vídeos, o que tá sendo escrito aí, né? Das antigas eu dizia Mumu. Mumuzinha, essa compra mumuzinha. E aí eu quero saber quem é que no Brasil compra aqui, cara. Abre um gap no índice, o índice abre caindo, 1.700 pontos, tu mete uma compra na segunda hora do dia, cara. Às 10 da manhã tu mete uma compra, com candle vermelho. Foi um candle vermelho, candle de baixo vermelho, olha só. O cara mete uma compra. Eu quero saber quem compra aí no Brasil. Não tem, cara. Sacou? Se tiver, parabéns. Também não me importa da galera comprar. Eu tô falando assim, ó, cara, objetividade. Objetividade é isso. Simone nem na aula tava participando. No grupo, hoje deu uma sumida, vocês são né, não falou nada. Eu olhei ali e falei, cara, ela meteu uma compra aqui, desenho de compra aqui, pronto, acabou. Ô, Diego, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Tá, o desenho aí, o sinal, tudo bem. Fizer essa expansão lá em cima da onda A desse pivô que veio dar exatamente a completude aqui na mínima, né? Então foi isso. Qual é o contexto, vamos dizer assim, de compra, dessa compra aí? Vamos dizer assim. É que foi romper do LT, Getúlio, daí foi jogando pra cima. Oi, para.
O contexto, Não, é porque o que eu quero dizer é o seguinte, não é só o sinal em M1 que determina a entrada, certo? não, o contexto é aquele que você já sabe no protocolo que a gente criou, tu lembra deles? Eu não quero falar agora porque tá gravando e daí Tá. ninguém vai me pagar minha mentoria para aprender o desenho. Tá. Tá, não, tudo bem. Vai ficar lá, se eu colocar no YouTube, aí vai ficar lá ensinando desenho. Tá, Ó, tudo bem. mas eu acabo aqui a gravação e te falo, tá bom? Tá. Mas é aqueles parâmetros, lembra aqueles parâmetros? Não, tranquilo. Isso aí eu vejo depois, não tem problema, tio. 3 mais 75, Sim. e aí um pivô de um box pro outro, pronto. Correto? Correto. Consegue ver aqui que tem, ó, vou dar um zoom. Não, tem tudo isso, mas eu queria ver se além dessa situação, se tinha alguma outra situação. Ah, não, vai ter. Aqui daí eu não vou poder te responder porque eu não tenho gabarito, ó. Tá. Tá aqui atrás, minha falha tá aqui atrás, tá vendo? Deve ter linha de tendência esse Se você negócio. expandir isso aqui, ó, vai chegar lá, É. vai chegar lá, vai alcançar, vai ter alguma linha de tendência aqui, ó, tem linha de tendência aqui, aí vai ter aqui, enfim, mas eu não tenho gabarito, eu olhei em M1 só. Tá bom, Olhando tranquilo, em tio. M1, Tem a em M1, dupla falha do diário ali, né? dupla falha do diário, a Simone vai saber te responder mais, mas aqueles protocolos do desenho tu sabe, né, tu lembra? Lembro, aquilo eu Se lembro. olhar só o desenho, aqueles protocolos eles se encaixam aqui, correto? Tá longe das resistências, né? Enfim, eu estava só mostrando só para acabar, só porque o tanto que é bonito, salta aos olhos, né? O Getúlio está começando aí, tá da última imersão, mas salta aos olhos, tá aí, nossa figura de desenho. Tem uns filtros, né, para você não ficar entrando em qualquer lugar. Isso aí. Fechou, galera? Hoje deu, né? Acho que foi boa aula, 2 horas de aula aí. Valeu. Abraço. Fechou? Tchau, Abraço tchau. pra vocês, cara. Valeu, Diegão. Valeu. Valeu aí, boa Eu já noite. tava olhando uns desenhos aqui, mas tava quietinho aqui. A aula. É. Parei.